Viagem no foco da dor para o alívio das dores musculares e torcicolos. Alivia a dor com quem entende. Bálsamo Bengue, o especialista no alívio da dor. I'm in. Vou jogar. Com toda uma comunidade e uma paixão em comum. In. Qualquer que seja o seu jogo ou o seu adversário, você sempre tem um lugar à mesa. I'm in. Faça um download para jogar. Olá, muito boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do Linha de Passe, 1h30 de duração. Tivemos mais partidas da Copa do Brasil nesta quarta-feira. É o destaque do programa de hoje. Derrota do Corinthians, melhor, vitória do Dragão, vitória do Atlético Goianiense, mais uma vez na Arena Neoquímica. E por 2-0, o Atlético deu um belo passo rumo à classificação, um belo passo rumo à próxima fase da Copa do Brasil. Foram 180 minutos com 2 vitórias do Atlético Goianiense na casa do Corinthians, para cima do Corinthians com 3 gols marcados e nenhum sofrido. Aliás, o Atlético Goianiense perdeu apenas um jogo na temporada 2021. Começaremos com esse tema, a derrota do Corinthians, a vitória do Atlético Goianiense. Falaremos também de um belo resultado, de um belo segundo tempo do Fluminense contra o Red Bull Bragantino. Vitória por 2-0, teve gol do Fred? Lógico que teve, para variar, né? Para variar. O Galo, o Atlético, foi ao Belém do Pará e venceu também, deu um belo passo rumo à classificação à próxima fase da Copa do Brasil, bateu o Remo por 2-0. O Grêmio venceu o Brasiliense 2-0 também. Foram vários jogos da Copa do Brasil movimentando a quarta-feira de futebol e movimentando a partir de agora o Linha de Passe, que conta com este time de comentaristas que você tem já na sua tela. André Kfouri, Jean Oddi, Celso Zelt e o Vitor Birner, absolutamente centralizado. Repare, né? Ó como tá perfeito na imagem o Vitor Birner, nem um pouco para lá, nem um pouco para cá. É 100% o posicionamento do Vitor Birner. Graças a Dimas, ao Arbo Dimas, desculpe. Impressionante como tem essa simetria o Vitor Birner para calcular onde vai aparecer. Já temos as imagens da vitória do Dragão, 2-0 para cima do Corinthians. Uma derrota bastante preocupante para o torcedor corintiano, André Kfouri. Boa noite. Boa noite, Paulo. Um abraço para você. Boa noite aos amigos e, claro, aos nossos fãs de esporte. Preocupante, sim, porque dizem treinadores de futebol que nada em termos de observação de adversários, por mais horas de vídeo que você assista, se debruce sobre pontos fortes, pontos fracos, nada informa tanto quanto os confrontos. É por isso que treinadores, quando precisam encontrar algo diferente para surpreender um adversário muito frequente, se preocupam tanto com isso, mexem no seu time de maneiras tão radicais às vezes, não só mudando o sistema, mas mudando jogadores, essas coisas que nós costumamos ver nesses duelos entre as mentes dos técnicos. E o que aconteceu no segundo encontro, em pouquíssimo tempo, entre Atlético Goianiense e Corinthians, ambos no estádio do Corinthians? No segundo jogo, o Corinthians foi pior ainda do que tinha sido no primeiro, na estreia de ambos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Quando o Atlético venceu por 1-0, o Corinthians perdeu um pênalti, o Matheus Vital perdeu um penal, depois perdeu o rebote. Em circunstâncias normais, a chance do gol do Vital sair, evidentemente é grande, mas não foi o que aconteceu. E isso não significa que o resultado do Atlético Goianiense no fim de semana não foi merecido, foi sim. Hoje foi ainda mais, e talvez o placar do jogo pudesse ser até mais largo, o que de fato resolveria a questão em relação ao classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Se entrasse o terceiro gol do Atlético Goianiense hoje, talvez o segundo jogo fosse apenas uma formalidade na próxima semana. Com 2-0, eu diria que o Atlético está praticamente classificado, mas o futebol já nos deu lições mais surpreendentes, lições mais estranhas do que seria uma classificação do Corinthians na próxima semana fora de casa.
Por que eu disse que o Corinthians foi ainda pior? Porque hoje o jogo foi ainda mais desequilibrado a favor do Atlético Goianiense. Em relação a ideias, planos, o que cada time pretendia fazer e como foi eficiente ou deixou de sê-lo nessa ideia, foi uma aula do Atlético, especialmente no primeiro tempo. Muito mais clareza, muito mais noção, muito mais conforto marcando o Corinthians e se movimentando bastante sem a bola para poder contra-atacar 2 vezes e de forma tão avassaladora. Em muito pouco tempo, estava muito claro que o Corinthians tentava e não conseguia, o Atlético tentava e conseguia. Resultado que para mim mostra, Paulo, e talvez as pessoas não concordem, não sei o que os amigos pensam aqui, para terminar essa minha primeira participação, no Campeonato Brasileiro de 2020, os 2 times foram separados por apenas 1 ponto. O Corinthians fez 51 pontos, o Atlético Goianiense fez 50, 12º, 13º. Hoje, agora, começo de junho, o Atlético Goianiense é um time bastante melhor do que o Corinthians. Isso não é uma crítica, é a constatação de um fato. Os 2 trabalhos estão muito no início, os 2 treinadores fizeram seus primeiros jogos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, então não existe diferença de tempo do Barroca no Atlético, do Silvinho no Corinthians. Então eu não estou criticando o Silvinho, que mal pôde trabalhar, eu estou constatando um fato. O Atlético Goianiense hoje é um time bastante melhor do que o Corinthians. Concorda, Vitor Birner? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que é um time melhor, eu acho que é um time mais bem resolvido na parte coletiva. Não sei se tão melhor assim, né? Ele tem muito mais clareza, e isso eu concordo com o André, sobre o que tem que fazer em campo diante do adversário. E aí tem uma questão, a ruptura do que o Silvinho faz para aquilo que o Wagner Mancini deixou, quando encaminhou uma melhora do Corinthians, mesmo que fosse uma melhora sutil, mas pelo menos tornando a equipe mais competitiva, essa ruptura do Barroca para o Jorginho é muito menor. Muito menor. Então, digamos que o Barroca, ao contrário do treinador corintiano, ele aproveita aquilo que encontrou e aí vai colocando as suas ideias gradativamente, sem comprometer a estrutura do time. O Silvinho, com a mudança que ele fez, ele compromete a estrutura da equipe. Ele muda o jeito do time jogar. E eu vou falar sobre isso durante o programa. Eu entendo o que ele quer fazer. Não quer dizer que eu concorde. Eu entendo o que ele quer fazer. A ideia para mim é muito clara. Ela não é totalmente sem lógica, mas para mim ela não é a ideal. Se você for pensar que o Corinthians teve decisão de Copa do Brasil, os 2 jogos, que o Corinthians começa o Campeonato Brasileiro e aquilo que o Silvinho quer fazer vai demorar algum tempo, se funcionar, para funcionar, eu não sei se, digamos assim, o treinador toma as melhores decisões nesse início de trabalho no Corinthians. Vamos lá, até para, pegando isso que o Birner acabou de dizer e talvez para que vocês comecem a responder essa pergunta que está no ar. Silvinho repete os erros de Thiago Nunes. Foram os 2 técnicos na história mais recente do Corinthians que chegaram ao clube com propostas mais ousadas, digamos assim, de ruptura, de mudança. Aí eu pergunto, Jean Oddi, de repente, não foram técnicos que de cara ousaram demais pela qualidade técnica do elenco do Corinthians? De repente não caberia... Eu acho que o Silvinho tem tudo para ser um ótimo técnico, tem boas ideias e para melhorar o time do Corinthians, né? A médio e longo prazo. Mas talvez, Jean, num primeiro momento, a fórmula mais sensata, mais correta, talvez não fosse chegar, fechar a casa, ser pragmático e aos poucos, com o passar dos treinos, com o passar de semanas, de alguns meses, aí sim implementar aquilo que ele considera ideal. E repito, eu acho que o que ele considera ideal pode fazer e muito bem ao Corinthians, mas não depois de 2 jogos, depois de 3, 4 treinos. Pois é, Paulo, boa noite para você, boa noite para os companheiros, para os fãs de esportes. Claro, assim, ressalva antes de comentar é que eu vou defender o direito do Silvinho de colocar em prática as suas ideias, né? De fazer aquilo que ele julga melhor para o Corinthians. Mas, sinceramente, a impressão que dá é que ele ignorou absolutamente tudo o que aconteceu na temporada até aqui.
né? Coisas que não estavam sob o comando dele, não era ele que decidia, mas certamente eu imagino que o Silvinho assistiu todos os jogos, ou quase todos os jogos do Corinthians nesta temporada, até que ele assumisse a equipe. E ele me parece que vai ignorando tudo que ele viu ali. Ele quer recomeçar do zero. Eu acho que até na comparação com o Thiago teve mais tempo. O Thiago começou uma temporada trabalhando pelo Corinthians. Aliás, fez questão de iniciar uma temporada pelo Corinthians. Então, acho que era normal, no caso do Thiago, que ele tentasse começar pelas suas ideias. Mas, sem dúvida alguma, até pela evolução que houve sim no Corinthians, quando algumas mudanças aconteceram sob o comando do Wagner Mancini, eu acho, e já falei isso no fim de semana, sempre respeitando o direito do Silvinho de fazer o que ele julga melhor, mas eu acho que ele deveria ter levado em consideração as mudanças feitas pelo Mancini e que tinham surtido efeito positivo na equipe. Do que eu estou falando? Estou falando principalmente do esquema com os 3 zagueiros, porque a gente já falou muito que o Corinthians ganha força pelos lados, ganha profundidade pelos lados quando tem o Fagner e o Piton mais dedicados ao ataque do que à defesa. Estou falando da própria utilização do João Vitor, que vinha muito bem jogando na linha dos 3 zagueiros e de repente ele vai para o banco para o Gil voltar a ser titular. Essa é uma outra mudança que não me parece levar em consideração tudo o que aconteceu na temporada até aqui. Então é claro que é chato, depois de 1 ou 2 jogos, a gente começar a criticar até de certa forma com veemência as decisões do técnico, mas é que são complicadas de entender as decisões para quem viu tudo que o Corinthians tinha feito até aqui, ou pouco que o Corinthians tinha feito até aqui. Se houve um momento em que a gente vislumbrou uma evolução, vislumbrou uma melhora, foi na mudança do esquema tático, foi na entrada do João Vitor na zaga, e aí de repente essas pequenas evoluções que o Corinthians tinha tido, elas não estão mais em prática. E o resultado a gente está vendo. É um modelo de jogo completamente diferente. Hoje, assim como no fim de semana, o Corinthians sofre seus gols, né, tentando marcar muito alto e ainda sem saber fazer direito isso, não conseguindo na hora que perde a bola recompor, não consegue nem marcar alto lá na frente para roubar a bola, e quando perde essa bola também, quando está com a posse dela e perde essa bola, tem muita dificuldade para recompor. Hoje, se o Ronald não sai no primeiro tempo, não sei se o resultado não teria sido pior. Então, a gente tem que levar em consideração tudo que o Corinthians fez até aqui para avaliar as decisões do Silvinho. E sob esse aspecto, sob esse prisma, de fato, é difícil compreender, embora eu entenda e acho que ele tenha o direito de tentar impor as suas ideias. Aí é o ônus de você trocar um técnico às vésperas do momento mais importante da temporada, que são, né, as partidas, o início do Campeonato Brasileiro e as partidas da Copa do Brasil. Professor Celso Zelt, prazer tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Olha, a favor do Silvinho, a gente pode analisar que isso é um processo. Se isso é um processo, o processo implica algumas idas e vindas e algumas mudanças, que na minha opinião tem que ser imediatas. O direito de cada um termina quando começa o direito do outro. Eu quero dizer que o direito autoral do técnico termina quando esse direito autoral começa a prejudicar o objetivo final, que é o clube, que é o trabalho, que é o time de futebol, se haver melhor do que o Corinthians tem jogado nas últimas partidas. Acho que não é nenhuma caixa preta, nenhuma caixa de Pandora, nenhuma surpresa saber que o Corinthians perderia profundidade se o Fagner não apoiar como apoiava no esquema anterior. Não é nenhuma surpresa que o Piton é um jogador mais eficiente no 3-5-2 do que na linha de 4. É só você analisar o trabalho anterior do Mancini, como ele trabalhava com o Piton e como ele trabalhava com o Fábio Santos. Não é nenhuma surpresa que o garoto Raul Gustavo, embora voluntarioso, esteja jogando menos que o João Vitor. Eu nem estou falando da questão do Gil. Não é nenhuma surpresa que, já que a escalação com o centroavante flutuante, com o falso 9, seja lá como você quiser chamar isso, não está funcionando, e o Jô entra numa altura do jogo já depois dos 40 do segundo tempo. Então o Silvinho, nesse começo de trabalho, ele me parece muito preso às suas ideias originais. Ele tinha que partir de alguma coisa. E eu acho também que se comprometeu demais
em uma resposta na coletiva em que deixou clara uma certa resistência em relação ao 3-5-2, que era o pouco que tinha funcionado nesse Corinthians. A gente costuma falar em tese, se um time jogar contra o outro 3 vezes vai ganhar 2 ou vai ganhar as 3. Entre Corinthians e Atlético Goianiense, nós tivemos a chance, já tivemos a chance, independentemente do que o Corinthians fizer na terceira partida, ele já perdeu 2, e as 2 em casa. Nós já tivemos a chance de ver quem hoje, entre essas 2 equipes, é uma equipe mais bem estruturada. O que, do ponto de vista nem da Copa do Brasil, eu digo do Campeonato Brasileiro, é muito preocupante, porque o Atlético Goianiense é, nessa saída, um dos times que disputam o mesmo campeonato do Corinthians, o da zona intermediária, para se afastar da zona de rebaixamento. Concordo com os companheiros, o jogo de hoje muito pior. Se o jogo do domingo poderia ter terminado 1-1, com um pouco mais de sorte do Vital na cobrança e no rebote do pênalti, hoje poderia ter terminado 3-0. E eu não me refiro só ao primeiro tempo, não. Eu me refiro àquela altura perto dos 35, em que o Corinthians só não tomou o terceiro gol por causa de uma grande defesa do Cássio no chute do Pablo Diego. E na sequência, o Lucão manda uma bola de cabeça, meio de ombro, no travessão. Então, foi um desenvolvimento de jogo muito discrepante em relação às 2 equipes. Um time sabia direitinho o que tinha que fazer. O outro, o Corinthians, começou naqueles 10 minutos de mais posse, tentando envolver o adversário, mas depois se perdeu. Juntou a fome com a vontade de comer. Se o Atlético é um time que contra-ataca bem, que enfia bem bolas da maneira como fez 3 gols do Corinthians nos últimos jogos, o Corinthians é também um time que dá essa possibilidade ao não fazer a recomposição da maneira correta, ao dar muito espaço, principalmente dos volantes, nas 2 partidas isso aconteceu pelo mesmo lado do campo. Enfim, eu prefiro acreditar que o trabalho do Silvinho começa agora, a partir desses erros que tem que ser vistos. Alguma coisa ele precisa fazer. Está na hora também dele agir como técnico, já que como elenco, a gente sabe, é um elenco, alguns preferem chamar de limitado, eu prefiro chamar de desequilibrado. Eu acho que é um elenco desequilibrado e aí já é uma droga que vem malhada diante do Silvinho. O Wagner Mancini, quando ele monta a linha de 5, ele faz um esquema que protege a equipe. Porque além de ele aproveitar as virtudes do time, ele coloca ali, por exemplo, Gabriel e Ramiro como volantes, ganha bastante pegada, o time não tinha pegada antes ali com a linha de 4, né, e com outros volantes. Hoje, por exemplo, o Silvinho quis colocar o Camacho, um jogador que, para construção, não é um grande marcador, ali como primeiro, né? Então o Ramiro fazendo um volante que, quando o time tem a bola do lado esquerdo, abre totalmente pelo lado direito para tentar surpreender o adversário, porque o jogo de hoje é baseado em triangulações, né? Então ele tem, por exemplo, na esquerda o Piton avança e triangula com o Arauz e com o Matheus Vital. Nisso o Luan entra como centroavante, o Mosquito também, e o Ramiro abre do outro lado para tentar alargar o sistema de marcação adversário e ter uma possibilidade de inversão de bola ou de bola invertida com ele entrando por trás, né? E o mesmo acontece do lado direito, aí quem faz é o Gustavo junto com o Ramiro e o Fagner, o Luan entra na área como se fosse o centroavante e o Arauz como o segundo jogador ali, né? E o Matheus Vital pode entrar por trás. Só que essas movimentações são movimentações complexas. Para o time conseguir fazer isso com velocidade, cada jogador, quando o outro pega a bola, ou até antes do outro pegar a bola, ele já tem que se apresentar para o passe. Então tem que ser aqui, 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 tudo muito rápido, tudo construído com uma dinâmica muito intensa e com muita harmonia. Isso leva bastante tempo para fazer. O que o Mancini fez? O Mancini tentou fazer isso por muito tempo. Não do jeito que o Silvinho faz, porque a movimentação que o Silvinho pede para os jogadores, a que o time tenta fazer, ela é mais inteligente do que a que era pedida pelo Mancini. Só que do outro jeito, ele reforça com o trio de zaga, ele tem cobertura para o avanço do Fagner, e não tenho a menor dúvida que se o Fagner ocupar do meio campo para frente a faixa que o Ramiro ocupou hoje, ele vai construir mais que o Ramiro, ele dá mais liberdade para o ala pela esquerda, ele facilita para o Luan, porque o Luan, em vez de ser o jogador mais avançado, né, que vai entrar na área, ele vai ter alguém à frente dele para chegar de frente finalizando, como o Luan uma ou outra vez joga melhor. Então, me parece que, em princípio, até ele conseguir desenvolver
as virtudes dos jogadores, melhorar os seus jogadores, ele está brigando, o Silvinho, com a qualidade do elenco que tem. Ele está supervalorizando o elenco e ele está tratando os jogadores como se eles pudessem fazer, em um curto espaço de tempo, aquilo que eles nunca fizeram na sua vida como jogador de futebol. Nenhum deles conseguiu fazer. Não podem dar agora, né? Então é uma coisa um pouco arriscada para esse início. Ela até pode dar certo, e se der certo, será ótima. Mas eu não consigo ver isso funcionando, a não ser que aconteçam daquelas alquimias do futebol, e às vezes o time dá certo rapidamente, tem química entre os jogadores, a coisa acontece, mas isso não é uma coisa que está sob o controle de nenhum técnico. Eu não vejo isso funcionando no curto prazo. Só que os jogos que o Corinthians terá pela frente exigem resultados no curto prazo. Nem que não sejam resultados ótimos, pelo menos razoáveis. Que não deixem o time em situação difícil no Brasileiro, que conseguisse avançar na Copa do Brasil ou ser competitivo. Quer dizer, eu acho que a gente, como disse o Jean, a gente não pode falar o técnico não serve. Ao contrário, o Silvinho é um cara com boas ideias, com ótimo potencial. Só que a gente acha que pode criticar essas primeiras decisões, porque nós discordamos dela, ou eu discordo delas. Se alguém não concorda, pode falar aqui. Então, eu acho que ele não está num bom caminho no início. Mas eu acho assim, o Silvinho só tem que lembrar que ele teve um início muito breve no Lyon, um início que durou 11 jogos, e depois de 11 jogos ele acabou sendo demitido, e ele tem que lembrar que ele está no Brasil. E isso não é bom para técnico nenhum. Estar no Brasil significa uma pressão totalmente insana, uma pressão fora do comum, Repito, eu vou insistir aqui sempre. O Cuca, com 10 jogos, tinha gente pedindo a demissão dele no Atlético. O Cuca, um técnico que a gente já sabe, né, o tamanho que tem, o potencial que tem, um cara já formado e tudo mais. Então, acho que o Silvinho tem que pensar um pouco nele também, né? Porque é uma loucura. Você começa a correr risco muito rapidamente. Eu odeio falar isso porque, repito, eu acho que ele tem que ter todo o direito de implementar o seu trabalho, de fazer o que ele julga melhor para o Corinthians. Ele acabou de chegar e ele tem que ter esse direito. Mas ele precisa considerar o contexto no qual ele está inserido, a insanidade que costuma cercar o trabalho de qualquer treinador, e também o fato dele ter começado a sua experiência como técnico com uma passagem muito breve de apenas 11 jogos no Lyon. Ele precisa ser talvez mais pragmático, né? E tentar talvez fazer as coisas aos poucos, fazer mais lentamente. É um contexto complicado também, porque é o que a gente sempre fala, treinar, então não vai conseguir escalar um time e ir treinando, né, para buscar o modelo ideal de jogo que ele julga necessário. Mas ele tem que pensar também de maneira pragmática, porque ele está no Brasil. A questão agora é que talvez em pouquíssimo tempo o Silvinho, a comissão técnica dele, pessoas competentes que trabalham com ele, os jogadores do Corinthians entrarão naquela zona em que o risco começa a ficar claro no Campeonato Brasileiro por causa de desempenho de uma amostra pequena, mas com as pessoas já fazendo uma projeção que é preocupante. Isto versus a força das convicções dele e aquilo que ele acredita que vai acontecer com o time num tempo que ninguém pode dizer qual é. Então, se no Campeonato Brasileiro o Corinthians começar a frequentar a parte da tabela em que está agora após uma rodada, e isso é ridículo por causa do tamanho do campeonato, a quantidade de pontos que ainda está disponível e o que se deve fazer em termos de leitura de um time de futebol, não é após a primeira rodada, nem após a segunda, mas o território, especialmente falando de clubes como o Corinthians, onde a camisa pesa para baixo quando as coisas começam mal e tudo mais, a gente já falou tanto sobre isso aqui, e são verdades, são coisas que fazem parte da realidade do trabalho de treinadores de times grandes assim. Então, daqui a pouco, se os resultados não melhorarem, me parece que o Corinthians vai ser eliminado da Copa do Brasil. É mais uma competição que vai, o estadual já foi, a Sul-Americana também. O Campeonato Brasileiro, o time precisa disputar de forma a não temer o rebaixamento desde cedo. E é aí que isso vai brigar com as convicções do Silvinho e daquelas pessoas que tomam decisão no Corinthians, que sabem muito menos do que ele a respeito de times de futebol, treinamento, métodos, o que se espera, o que não se espera, o que é normal, o que não é normal. Essas pessoas querem apenas a pontuação na tabela de classificação
e o menor nível de ruído possível. Infelizmente não dá para imaginar que será assim. André, só para dizer uma coisa... Fosse um paulistão, fala, né? Não, fosse este um paulistão, ou paulistinha, como queiram chamar, ele teria um benefício que até o Mancini teve em determinada parte do seu trabalho. Pelo menos os resultados. Agora, se você olhar o junho do Corinthians, olhar o mês de junho do Corinthians, ele pega agora na sequência um América do Lisca, que nada mais é do que um outro Atlético Goianiense em termos de time bem armado diante do que é o Corinthians hoje. Exato. Decide a vaga da Copa do Brasil com uma desvantagem de 2 gols. Na sequência, um derby contra o Palmeiras. Aí vem o Red Bull Bragantino, que é um ótimo time do nosso futebol hoje, embora esse jogo o Corinthians em casa. Joga com o Bahia fora, com o Sport em casa, com o Fluminense fora e fecha o mês com outro clássico contra o São Paulo. Eu pergunto, vai treinar quando? Vai calibrar esse time quando? Não tem jeito, tem que consertar o caminhão andando. É isso, infelizmente é isso, e é uma pressão que só tende a aumentar. Olhando esses adversários e o que o Corinthians não está jogando, tranquilidade, talvez só em julho, a partir de alguns bons resultados colhidos aqui. E só destacar que, assim, quando a gente fala em pragmatismo, eu não estou me referindo a jogar fechado, de maneira mais defensiva. Eu estou me referindo a fazer aquilo que aparentemente parecia ser um caminho mais viável, né? Aquilo que estava dando, não dá para dizer que estava dando certo, mas que vinha sendo melhor do que o que a gente viu antes. Porque eu acho que nesses últimos 2 jogos o Corinthians regrediu, inclusive em relação àquilo que vinha jogando com o time do Wagner Mancini. É normal que todas as mudanças você tenha dificuldade para implementar, mas o Corinthians precisa ser pragmático, acho que nesse sentido, de tentar aproveitar o pouco que estava funcionando ou aquilo que estava funcionando melhor e fazendo as mudanças com o carro andando, do jeito que for possível. Então, volto a repetir, olhando inclusive para o rendimento dos jogadores. Nada justifica para mim a saída do João Vitor e a permanência do Gil no time pela diferença de rendimento desses 2 jogadores desde o começo da temporada, quando um e outro estiveram em campo. Não é só o João Vitor. O João Vitor, numa dupla de zaga com o Raul, eu não sei se funciona. Porque ele, na verdade, ele entra bem como... Eu sei que ele joga como zagueiro, mas ele entra bem como lateral, em princípio, numa linha de 4, né, com os times alternativos do Mancini. Quando ele joga bem, né, o Mancini percebe, opa, esse rapaz era zagueiro, tem velocidade, né, sabe apoiar, tem uma construção de jogo, para quem está começando a carreira, bem razoável. Né? Eu tenho ali um ala pela direita, um lateral, o Fagner, que tem um bom apoio, que tem boa recuperação na marcação. Então o que ele faz? Ele solta o Fagner e o João Vitor faz zagueiro e lateral. Se ele for só zagueiro e segurar o Fagner e não tiver proteção do meio de campo, como hoje não teve, ele vai sucumbir também. Então aí a questão não é a escolha do jogador. Aí é o sistema e os jogadores escolhidos para a execução do sistema. E eu não consigo enxergar nesse time do Corinthians, né, pelo menos com esses jogadores, uma execução breve, né, seguida às vezes bem feita, do time com esse sistema que o treinador está tentando implementar. Se ele tivesse jogadores mais leves... Né, o João Vitor é zagueiro, estava jogando como lateral direito e aí passou a jogar como o terceiro zagueiro pelo lado direito. Mas ele é um zagueiro, é um cara que, inclusive, o biotipo é um biotipo de zagueiro, né? Ele tem 1,88m, 1,89m. Então, assim, olhando para o rendimento do Gil, eu estou falando na comparação com o Gil, não estou falando na comparação com o Stones, né? Ou com qualquer outro zagueiro que a gente possa pegar. Eu acho que é preciso olhar para o rendimento dos atletas dentro de campo e a gente, se o Silvinho quer voltar a jogar com uma linha de 4 atrás... me parece que o melhor é ele utilizar os 2 zagueiros que vinham melhor. Mas ele precisa de um time equilibrado. Você não pode, por exemplo, ter o Raul avançando hoje como no segundo gol, ele chuta a bola bate no jogador e sobra para outro, e aí quando o time do Atlético Goianiense vê, o mar se abriu. Né? Quase bíblico. Aí impressionante. O do jogador são as ações que o jogador vai fazer dentro de campo. Por isso que eu tô questionando o sistema com os jogadores. Você precisa ter você precisa equilibrar esse time. Que do sistema nós já falamos, por isso que eu tô... mas aí, falamos muito dos 3 zagueiros para você ter os alas atacando, que acho que esse é o principal ganho. Inclusive não é sobre isso.
Eu queria falar sobre isso também, porque eu não consigo concordar assim tão facilmente, tão rapidamente, com essa questão de o Silvinho desfez o que o Corinthians tinha de bom. Se isso que se chama que o Corinthians tinha de bom, embora fosse um pouco melhor do que era no início do Campeonato Estadual, por exemplo, o técnico responsável por esse pouco bom, ele estaria aí para continuar desenvolvendo aquilo que ele mesmo fazia. E o Corinthians achou melhor trocar o treinador. Mandou o Mancini embora. Chegou um outro... Precisa comparar, né, André? Não, eu precisa concordo. ser uma coisa comparativa. Ninguém está falando que é ótimo, que é bom. Não. Pouco bom não era suficiente. Não era suficiente. Mas era mais do que tem hoje. Ele perdeu muita coisa, gente. Ele perdeu o apoio do Fagner. Ele perdeu a saída com os 2 garotos jovens. Ele perdeu até o Luan. Que o Luan estava mais à vontade naquele Ele colocou Camanda na lateral direita. Sabe o que dá a impressão? Mas não adianta a gente pensar no que poderia ter acontecido ou se foi correto ou não a demissão do Mancini agora. Porque nós estamos aqui analisando o que o Silvinho poderia fazer. Eu não consigo fazer qualquer leitura sobre o trabalho de um treinador após 2 atuações. Eu posso falar o que eu achei que o time dele fez bem, mal, mais ou menos, e até questionar algumas escolhas. Para mim, o uso do Piton é um caso claro de algo que pode ser discutido aqui. Mas, após 2 atuações, a gente colocar um rótulo naquilo que o Silvinho tem como ideia de time não é suficiente. O encaixe do elenco no sistema que ele usa, que todo mundo sempre soube que era um sistema com 2 linhas de 4, assim ele foi formado, os técnicos acima dele, os mentores dele, as influências, trabalharam assim, as principais, aqueles com os quais ele teve por mais tempo. Então, se nós começarmos a fazer isso, tá tudo errado o que ele está fazendo, ele estragou o que tinha de bom e ele tem que fazer isso, que é a mesma coisa que o antecessor dele fazia, eu não sei para onde a gente vai, além de andar em círculos. É que não é rotular, né, André? Eu acho que ninguém tá rotulando. Ninguém está rotulando nada e acho que eu não afirmei estamos fazendo todas as ressalvas necessárias de que ele tem que ter tempo, de que é justo que ele implemente as suas ideias, mas ele também tem que ser pragmático no sentido de olhar para um Campeonato Brasileiro que já começou, para uma Copa do Brasil que, se ele não se classificar para as quartas de final, já vai custar o Corinthians 3,5 milhões de reais, o que não é pouca coisa para o Corinthians, e para ele mesmo, pelo seu início muito ruim no Lyon, com apenas 11 jogos no comando, também é importante ele conseguir resultados. Acho que o que a gente está discutindo é se, para ele conseguir resultados nesse início, não seria melhor, de alguma maneira, aproveitar algumas coisas que tinham sido apontadas ali como evolução, mas... Estou plenamente de acordo que a meta final dele tem que ser implementar aquilo que ele julga o melhor e tudo mais. É um passo atrás para dar 2 à frente. Certo, ou melhor. Eu acho que é muito mais simples dar sequência a trabalhos que pelo menos ofereciam algum tipo de segurança, né? E nos quais as qualidades saltavam tanto aos olhos. Eu não via, embora, de novo, o Corinthians... da parte final do Campeonato Estadual, não exatamente o final, mas aquilo que encaminhou ao final da fase de classificação, era melhor do que o início do torneio. Mas não era algo que eu achava que iria levar a qualquer coisa, transformar, por exemplo, o Corinthians em candidato. Eu fui bastante criticado por ter dito aqui há alguns meses que hoje o Corinthians não era um time relevante do ponto de vista nacional no que diz respeito a ambicionar conquistas. E eu tenho absoluta convicção que essa frase não será de maneira alguma, né, André? Qualquer treinador, a Copa do Brasil, que é um torneio nacional, está acabando para o Corinthians, a não ser que algo muito anormal aconteça na próxima semana. E o Campeonato Brasileiro já começou. Celso, sabe o que dá a impressão? De que o ideal fosse trazer de volta, eu vou fazer uma brincadeira, tá? Trazer de volta o Mancini para passar esse mês turbulento que você previu aí com os jogos que o Corinthians vai ter. Para poupar o Silvinho. O Silvinho segue trabalhando, tá? A filosofia dele, o Corinthians segue se adaptando ao modo dele, tá? Faz um treinamento extra com o Silvinho. Então tem o pragmatismo do Mancini, que eu tenho certeza que surtiria resultados melhores nesse primeiro momento, e depois, para dar o segundo passo, quando o Mancini olhar e falar, e agora, para onde eu corro? Silvinho, tá aí, ó. Dá sequência aí.
Esse passo é seu. A vida não é assim, né? O Mancini caiu também por pressões outras, de semana outra, de um mês outro, de um derby outro, numa final outra. Então, eu só acho que ele seria muito mais fácil ele dar um passo atrás agora em algumas coisas que ele precisa resolver. Ele não precisa nem resolver do jeito que a gente está propondo, não. Ninguém aqui tem a fórmula mágica, né? Então volta para os 3 zagueiros, tudo fica às mil maravilhas. Mas ele tem que resolver de alguma maneira essas questões que são muito pontuais. Alguns jogadores desse elenco não vão responder dentro desse esquema que ele quer, a não ser com esse tempo e esse treino que vocês falam e que não existe. O Piton é um desses jogadores. Isso para mim é claro. Não precisa ter chegado no Corinthians agora, nem há um mês, para perceber isso. Então, esse é um dos pontos. Quais são os problemas que ele tem? Qual é esse problema dessa liberdade nas enfiadas de bola do adversário? Porque parecia o replay do que aconteceu domingo, a maneira como o Atlético não só faz o gol, mas continua atacando por ali. Então é essa coisa da reação. Eu prefiro encarar como um processo. Agora, um processo tem idas, vindas, comparações, mudanças. Eu acho que o Silvinho tem o direito de defesa. Claro que tem o direito de defesa. Com 2 jogos, isso seria um absurdo, né? Mas ele também precisa mostrar, ele precisa ser ativo. Porque nesse caso específico, ele tem um elenco em que não dá para o técnico ficar na sombra. Qualquer técnico que chegar vai ser cobrado. Porque a gente sabe as limitações desse elenco no sentido do, insisto com a palavra que eu sempre uso, desequilíbrio. A bola está com ele. Joga, Silvinho. Olha, eu vou repetir. Eu tenho muito respeito pela formação do Silvinho. Ela tem que ser considerada em qualquer pré-avaliação. É óbvio que ele trabalhou muito pouco como técnico. Ele, como jogador, era um jogador com muito boa leitura na função que exercia. É um cara inteligente. É um cara que conhece o clube. Mas eu não gosto muito quando vem com... ele fala assim, eu gosto de jogar com linha de 4. Eu não gosto dessas ideias tão fixas, pré-concebidas. Tão fixas em princípio, porque para mim o melhor técnico do mundo é aquele que tira o melhor do elenco que ele tem. Então você pega os técnicos, o Guardiola. O Guardiola contrata quem ele quer. Estão falando do outro mundo. O mundo do Guardiola, o mundo do Klopp, né? São mundos diferentes, né, do mundo que a gente tem aqui no Brasil, onde a capacidade de investimento é muito menor, e quando a gente fala do Corinthians, é menor ainda, por mais contraditório que isso possa parecer com o tamanho do clube, com o potencial financeiro que o Corinthians tem. Então, eu vou repetir, eu não consigo determinar se o Silvinho vai funcionar, se o Silvinho não vai funcionar, se as ideias do Silvinho vão dar certas ou não. Eu só posso dizer que, olhando esse elenco, e a maioria dos jogadores está ali no mínimo desde a temporada anterior, estamos falando de 1 ano e meio, olhando o que eles fizeram em suas carreiras, inclusive alguns antes de chegarem ao Corinthians, os que estão em decadência, que não se recuperaram, como o Luan, né? O Ramiro, por exemplo, que veio no momento melhor que o do Luan, cada um fazendo o que fez até hoje. E olhando para o que o Silvinho tenta fazer, é difícil imaginar que dê certo no curto prazo. É só isso. Ele pode jogar, o time pode começar a jogar bem, mostrar que ele tinha razão, e acabou o assunto. Agora, eu acho que a gente tem que pontuar essas coisas, o que não significa botar rótulos, ou dizer que vai dar certo, ou dizer que não vai dar certo. Lógico. Simplesmente as coisas, por enquanto, não casam. Só isso. Até pelo contexto. Também senão a gente não leva programa nenhum ao ar. Se chega aqui e cada um fala, mas é cedo, ele acabou de chegar, e a gente não olhar para as coisas pontuais. Hoje, por exemplo, ele colocou o Luan de falso 9 e o Corinthians cruzou 19 bolas para dentro da área no primeiro tempo. Então, aliás, sem ter um centroavante, e a gente não vai falar nisso. Mas isso não significa dizer que o Silvinho não vai dar certo, tem de ser demitido amanhã. Sabe, as pessoas também entendem, tudo é ferro e fogo, vamos devagar. Mas temos de olhar para as coisas que podem melhorar, não, Jean? A gente está falando dos jogos, né, Paulo? Nós falamos do jogo do final de semana e estamos falando do jogo de agora. Hoje o Corinthians cruzou 33 bolas na área, completamente sem ideias, né, para jogar futebol, para atacar. Eu só acho que eu concordo completamente com o Birner em relação ao bom técnico, sobretudo no Brasil, é aquele que sabe trabalhar com o elenco que tem e que não chega com uma formação fixa. Então, beleza, a gente sabe como gosta de jogar o Guardiola, e o Guardiola tem toda a possibilidade de jogar com os jogadores que ele bem entender, porque ele contrata. Outros, menos renomados, até o Antônio Conte, gosta de jogar com 3 zagueiros e vai sempre ter a possibilidade de contratar 3 baitas
baita zagueiros, 2 alas e tudo mais. Essa não é a realidade no Brasil. Eu só queria, em relação à pergunta que a gente ficou passando aí, Paulo, sobre a comparação com o Thiago Nunes, aí eu acho injusto com o Silvinho. Aí eu acho bem injusto com o Silvinho pelo seguinte: o Thiago Nunes, ele chegou, aliás, fez questão de começar no início de temporada, ele escolheu os jogadores que ele queria contratar, né? Claro, dentro das possibilidades e limitações que tinha, mas ele, por exemplo, deu aval para a contratação do Luan, e a situação do Silvinho é uma situação completamente diferente. E teve estadual, Jean, para preparar a equipe, que é essencial, então, né? É isso, ele Chegou teve na a fogueira. pré-temporada. É o que eu digo, ele quis começar uma temporada do zero, acho até que foi uma decisão correta do Thiago, mas o Thiago não conseguiu aplicar as suas ideias, mesmo tendo pré-temporada, mesmo podendo escolher uma ou outra contratação. Então era um contexto totalmente diferente. O Silvinho chega às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, sem poder escolher quem vai contratar ou não vai contratar, até porque o Corinthians não pode contratar, sem nenhum tempo para treinar, sem tempo nem sequer de jogar os jogos menos relevantes do Campeonato Estadual para fazer testes, ele já entra nos jogos que valem muito. E nesse contexto, claro, que é mais difícil você conseguir implementar suas ideias. E talvez por isso, aí vale tudo aquilo que a gente estava falando, talvez por isso ele devesse dar um passinho atrás e ser um pouco mais pragmático, pensar um pouquinho mais nos resultados, para depois, aos poucos, ir implementando suas ideias. Nós temos uma tela que mostra como o Atlético Goianiense aproveitou especialmente o lado esquerdo da defesa do Corinthians, né? Como foi eficiente pelo lado direito. Quer ver? Vamos colocar no ar? A tela que mostra o percentual de ataques que o Atlético Goianiense construiu pelo seu corredor direito, significa lado esquerdo da defesa do Corinthians, 46%, 22% só por dentro, 32% pelo lado do Fagner, né? O lateral direito do Corinthians, enquanto esteve em campo antes de ser expulso hoje. É tema para a gente conversar daqui a pouco também, a expulsão do Fagner. Olha lá, jogadas dos 3 gols foram definidas pelo lado direito do ataque do Atlético Goianiense. André. Pois é, um time que entrou em campo com muito mais clareza na ideia, na forma como pretendia ser superior, e acho até que era uma coisa meio básica, porque as informações que o Barroca teve depois do primeiro jogo foram claras. Quem assistiu o primeiro jogo entre eles, né, o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, mostra um time em estágio muito inicial no trabalho do Silvinho. E as coisas se apresentaram, se mostraram com muito mais dúvidas, né, do que certezas. O Corinthians continua procurando um time, o Corinthians continua procurando uma ideia de jogo, as coisas vão se modificando o planejamento do Atlético Goianiense hoje de se aproveitar de um time defeituoso que fatalmente tentaria se impor com a bola, e não durou muito tempo essa tentativa até levar o primeiro gol, deu num resultado prático o primeiro gol, logo depois o segundo gol, numa situação bastante semelhante. E aí, do ponto de vista da dinâmica do jogo, praticamente a coisa acabou, porque o Atlético não precisaria mais ser eficiente nesse bote e nessa saída rápida, porque já tinha uma vantagem por 2-0 e precisava se cuidar de não se colocar numa situação difícil no jogo, que seria levando um gol. Aí o Corinthians provavelmente iria para o abafa, seria uma situação bem diferente. Na expulsão do Fagner, que eu acho discutível, não discuto o primeiro cartão que ele levou, e não discuto também que este cartão foi resultado de uma atitude errada por parte dele, não é a primeira vez que isso acontece. Mas eu discuto o segundo amarelo, isso sim. Mas eu não acho que faria qualquer diferença, além de deixar muito claro que o Atlético Goianiense venceria o jogo. É um tema interessante, né? A expulsão do Fagner, nós temos a sucessão, né, dos cartões, as imagens das chegadas que geraram os cartões. O primeiro cartão, o cartão amarelo, foi um cartão de troco, né? Ele tinha tomado uma abraçada do Zé Roberto e na jogada seguinte revidou, levou o cartão amarelo perto da linha lateral, inclusive, no primeiro tempo. E no segundo tempo, aí sim, finzinho do primeiro tempo, e aí sim, no segundo tempo, né, Celso, a chegada ali para parar o contra-ataque, o árbitro entendeu que houve a falta, e se houve a falta, seria para um segundo cartão amarelo, foi o que aconteceu. Ele mostra o segundo cartão amarelo e expulsa o Fagner. Você concordou com a expulsão, professor? Não foi uma chegada qualquer.
Eu até entendo que tem a brecha para o juiz simplesmente fechar os olhos para isso e correr o jogo, já que ele sabia que o Fagner tinha amarelo. Agora, um jogador como o Fagner, você pegar o acumulado da carreira dele, ele não tem muito a reclamar não, né? Porque esse tipo de lance geralmente acontece o contrário. Ele geralmente é perdoado nesse tipo de lance. Foi uma chegada forte, inclusive para ele, Fagner, que postou em rede social, ele se machucou muito nesse lance. Mas eu acho um lance forte, um lance bastante forte. Não me surpreende o cartão vermelho, não. No calor da hora, talvez eu não tivesse dado o cartão. Mas vendo as imagens depois, analisando a parte da perna dele, que pega na parte da perna do adversário, na hora do choque tem aquele grito da indignação de quem está jogando futebol. Quem acompanhou o jogo ouve o grito, né? Na hora... Aquela coisa assim, aquele grito de alerta de quem está no jogo de futebol. Eu acho que foi algo acima do tom. Você está falando do segundo ou do primeiro lance? Do segundo. Nossa, eu tenho uma visão completamente diferente. O primeiro, talvez ele merecesse ser expulso pelo primeiro lance. O amarelo no segundo lance eu não consigo... Olha a altura da perna, está no meio da perna. Eu acho que assim, a grande bobagem que fez o Fagner foi o revide. Até porque o Zé Roberto tinha tomado o cartão amarelo que merecia tomar por aquele braço que ele solta ali no rosto do Fagner. Então assim, ele já tinha sido advertido, a consequência do lance em cima do Fagner já tinha sido a correta por parte da arbitragem. Aí o Fagner toma um cartão absolutamente estúpido, num revide desnecessário no meio de campo, e me lembro de, na hora daquela falta, ter pensado, que bobagem, ainda mais sendo o Fagner, um cara que a gente sabe que muitas vezes toma cartões amarelos durante o jogo. Em relação ao segundo lance, para mim não tem discussão que houve a falta, não tem a menor discussão que houve falta, porque ele vai derrubando tudo, ele derruba a perna. Forte. Agora, ao contrário, até o Paulo falou, foi falta e por isso ele tomou, se foi falta, ele tinha que tomar um amarelo. Eu não acho isso, porque eu via muitos jogadores do Corinthians ali para impedir o contra-ataque, você tinha uns 3 ou 4 jogadores do Corinthians, então não sei se a falta em si era um lance que por impedir o contra-ataque já valesse o amarelo. A minha dúvida nesse lance... Ele deu a falta ele deu amarelo pela força da jogada, isso é certeza. Tem que discutir se é amarelo ou não, essa é a questão. É isso aí. Eu tô só reproduzindo o que o nosso colega, né, da Rede Globo, o Sálvio, disse. Se houve a falta ali, por ser a armação de um contra-ataque, uma jogada de ataque promissor, né, como eles costumam determinar mais tecnicamente, o pessoal que trabalhou na arbitragem hoje comenta, então seria para cartão amarelo. O Sálvio disse, durante a transmissão da Rede Globo, não tinha como não ser para cartão amarelo se foi marcada a falta. Só se não fosse marcada a falta, aí, obviamente, não seria para cartão amarelo. Mas se foi marcada a falta, seria para cartão. Força que ele chega. Eu nem vi o comentário do Sávio que eu estava vendo no Premiere, mas de qualquer forma, a minha impressão, eu estou com o Birner, a minha impressão é que o cartão amarelo foi mostrado ao Fagner pela força da entrada, pela força da jogada. E acho que isso a gente pode sim discutir. Que houve falta, para mim, não tem a menor discussão. Eu acho que ele chega antes na perna, né? Ele faz a falta e depois sai com a bola apontando para a bola. E se depois também se machucou na chegada, muitas vezes isso é consequência. Acho que a foto que ele postou não comprova nada de que houve uma entrada nele. Porque ninguém está dizendo, ninguém nem cogita dizer que houve falta do jogador do Atlético Goianiense. A ação foi dele, né? Olha, eu acho que ver essa imagem vê que a ação foi dele. O revide do Fagner, ele é um lance de egoísmo do jogador. Eu entendo que no futebol sempre houve o revide, mas o revide tinha que ser feito de uma maneira inteligente, né, sem que gerasse o cartão. Até para bater no futebol, antigamente, né, obviamente sem quebrar o adversário, mas para imposição, né, como foi o que o Fagner quis fazer, ele não quis quebrar o jogador adversário, Zé Roberto. O VAR complicou um pouco isso, né? Que você tá falando, eu ia chegar nisso. Antigamente isso era possível, hoje em dia tem que se pensar muito. Né? Primeira coisa, eu acho que o lance do Zé Roberto, ele chegou de propósito no Fagner. Ele colocou a mão na cara do jogador do Corinthians de propósito e mereceu o amarelo. O Fagner deveria, se ele pretendia revidar num jogo que não tem VAR, fazer isso de uma outra maneira. Quando ele faz logo em seguida, para se impor, nesse momento, o atleta que faz isso, aí tanto faz qual time ele joga, ou quem é,
ele esquece do motivo que pelo qual ele está em campo. Ele está em campo para ganhar o jogo. E quando ele faz isso e se coloca numa situação de tomar cartão amarelo, com o time perdendo o jogo, um time que estava jogando no contra-ataque, né? Logo, no primeiro tempo, ele coloca o Corinthians atrás da sua reação emocional. É um ser humano, acontece, faz parte do futebol, mas se equivocou nisso daí. No lance seguinte, eu tava também vi como já na TV fechada, tanto a comentarista de arbitragem quanto o Roque Júnior disseram que era lance para amarelo, pela força da jogada. Só que eu olho o lance e aí é aquela coisa, é o neofutebol. Vamos de novo entrar nessa chatice. É o neofutebol. Isso que o Fagner fez para mim, no futebol normal, o de sempre, o jogado por mais de século, é uma dividida firme, dura no lance de imposição, que não é para cartão, e eu discuto até se foi falta, tá? Mas cartão não. Como hoje em dia, por muito pouco se dá cartão, e os especialistas dizem que o lance é para cartão, eu não vou discutir a expulsão. Eu não gosto do futebol assim. Eu gosto do futebol em que o cara pode entrar com esse tipo de rigor na jogada, e o lance segue porque ele não pegou o adversário. Você acha que não teve falta nesse lance? Nós estamos aqui discutindo entre dois lances no qual está absolutamente claro que no primeiro amarelo a intenção do Fagner foi fazer a falta com brutalidade, sem pensar na bola. Se o árbitro o expulsa por isso, sem críticas. Ele deu o amarelo. O segundo lance, eu questiono o amarelo. Essa é a minha opinião. Legal isso. Então o André deixou claro o pensamento dele, até porque virou uma salada, né? A gente aqui ponderando, tá um falando de um jeito, outro falando do outro. Jean, para você, o primeiro cartão, o cartão do Revide, o amarelo é absolutamente claro. Nesse lance... Revide? É, lógico. É vermelho. Ah, vermelho, você achou que ele poderia ter sido expulso? No primeiro lance. Eu discordo disso, mas tudo bem. Então, onde está a bola no primeiro lance? Então vamos lá, Não importa. O quê? Não importa. Para mim, o amarelo não no primeiro importa onde lance... está a bola. Amarelo no primeiro lance, indiscutível. Ok. O Vermelho segundo... não. Hã? Vermelho não. Vermelho não. Para mim, amarelo o lance do Revide pela brutalidade, como disse o André, da falta, mas não vejo um lance para vermelho. Acho que é de amarelo. Tá. E acho que o segundo amarelo, ele é aceitável. Ali eu acho que é discutível, entendeu? Meu Deus. Você poderia ou não dar o segundo amarelo, e acho que qualquer que fosse a decisão do árbitro, não dá pra gente dizer que é um absurdo. Não acho que seja um absurdo o amarelo nesse lance, e também não acho que seria um absurdo não dar o amarelo nesse lance. Então, resumindo, pela bobagem que fez no primeiro lance, eu acho que o Fagner não pode reclamar da expulsão, Paulo. Mas que o Zé Roberto tinha pisado na bola aí, já tinha, né? Diga lá, Vitor Birner. Bom, só para contrapor o que o André pensa, respeito a opinião, obviamente, do André, quando o jogador dá um empurrão no outro, é um revide também por alguma coisa e o jogador não vai ser expulso por isso. Não, mas, Vitor, aí não tem essa brutalidade, é isso que eu estou dizendo. Você precisa entender. Tudo bem, mas eu acho que esse lance é o lance... Esse é o lance, para mim, claro de cartão amarelo. Eu acho que o vermelho seria um exagero e não dar o amarelo seria um exagero também tão grande quanto, só que pro lado oposto. No outro lance, eu vou dizer que por conta do que é o atual futebol, eu entendo o amarelo. Não gosto, tá? Não queria que fosse assim, mas de novo, já que o futebol é assim e as pessoas só reclamam quando é contra o time delas, ninguém questiona a dinâmica do jogo em si, eu entendo o amarelo. Mas fazer Paulo, o quê? Eu tô satisfeito porque eu acho que o lance é discutível. Deixa eu chamar o Silvinho, que ele está falando ao vivo. Já a gente termina de ouvir vocês a respeito do lance da expulsão. Pingando então, Silvinho ao vivo, falando também no linha de passe. Inclusive também por performance, isso complicou muito o jogo. Um adversário muito fechado, muito físico, nós já sabíamos, com transições rápidas, e nós acabamos proporcionando as transições deles e tomamos os gols. Insatisfação, chateado, em busca do ideal, em busca do time. 8 dias de bons trabalhos, tentando colocar os conceitos, e a gente vai continuar fazendo, crescendo e buscando a solução e o melhor para o Corinthians. A eliminatória não está fechada, evidentemente, pelas dificuldades e pelo equilíbrio que há entre os próprios times, e está aberta.
Óbvio que ela tem uma boa desvantagem, sim, nós reconhecemos, somos realistas, mas nós vamos jogar. Oi, Silvinho, boa noite. Flávio Ortega, ESPN Fox. Silvinho, eu queria entender qual foi a proposta ofensiva para o jogo de hoje. Sem um centroavante de referência, mas um caminhão de cruzamentos para a área, né? Foram vários os cruzamentos de todos os lados. E se você me permite uma segunda, afinal de contas, a diretoria te comunicou algo sobre o Ramiro? Ele está ou não emprestado ao Al-Ahly de Dubai? Se ele está emprestado, começar um trabalho, montar um seu time com um jogador que não vai ficar, faz sentido? Então, essas duas, por gentileza. Obrigado. Vamos lá. Era ter um centroavante não fixo, até porque o último jogo o Gustavo também não é um centroavante, ele tem mais mobilidade, menos mobilidade que o Luan e tem mais profundidade. A ideia hoje era cobrir esse espaço com o Luan, com um pouco mais de mobilidade, ter a profundidade do Gustavo pelo lado direito, que foi muito boa no segundo tempo do jogo anterior. A partir daí você tem uma estratégia, com 10 minutos você toma um gol, com 20 minutos você toma outro, o adversário baixa suas linhas 20 metros mais, e realmente as jogadas individuais ficam muito difíceis, que nós queríamos com o Gustavo e com o Vital dos dois lados, praticamente ficaram muito difíceis, porque eles tinham que fazer uma jogada contra dois atletas, lateral e externo, do lado contrário, isso dificulta ainda muito mais. Então a sua estratégia ela cai um pouco. Nós preferimos não fazer nenhuma modificação no meio tempo, o time teve um pequeno ganho no começo do segundo tempo, para a gente poder fazer de blocos, inclusive, muito em decorrência também dos 18 minutos do qual o Fagner foi expulso injustamente, e aí comprometeu o resto do jogo. Com relação ao Ramiro, é um atleta que tem contrato com o clube, e todo atleta que tem contrato com o clube e que eu entenda que ele tenha condições de jogar, eu não vou desprezar jamais. Vai jogar, joga por fora, pode jogar por dentro, é um atleta que eu vou continuar usando, até a medida que tenhamos ele por aqui. Então são muitos jogos, e enfim, e é um atleta que, enquanto tiver contrato, reitero, vai continuar jogando na medida do possível. Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Você fez a primeira substituição apenas aos 64 minutos. E mesmo assim, após a expulsão, para corrigir ali que o problema da expulsão do Fagner. Eu queria saber por que a demora para substituir depois do primeiro tempo, que completamente dominado do seu time. Por que não tentar nada no intervalo, mudança de esquema ou mudança de jogadores? O que você pensou que poderia ser diferente no segundo tempo? Obrigado. Vamos lá, é rápido. Eu também não gostei do primeiro tempo, não gostei da performance, insatisfeito com tudo. Porém, eu tenho que tomar um cuidado para tentar potencializar o time e não piorar. Nós tínhamos algumas alternativas, não é que tínhamos muitas, e nós sabíamos que o adversário ia colocar esses 20 metros mais para trás. A entrada possível do Gabriel no time, como depois foi, e a gente conseguir remanejar o Arauz para um dos dois lados. Nós tivemos um começo de segundo tempo um pouco melhor, também em decorrência muito que o adversário voltou. Eu sou bastante consciente disso, não é só de uma melhor performance nossa, mas também que o adversário diminuiu as suas linhas, baixou um pouco, e porque gosta de jogar, inclusive, em transições, e o fez. Nós tentamos o Arauz aberto, depois uma outra substituição, mas volto a dizer para você, com 18 minutos de expulsão, nós tivemos aí muito mais dificuldade. Inclusive as mudanças, elas estavam em nós nos metermos na eliminatória e no jogo com um gol, mas obviamente está preocupado porque a gente pudesse manter o resultado mais próximo possível daquilo que é até o empate, mas nós tínhamos dificuldade para fazer o primeiro gol. Isso levou às poucas substituições, enfim, inclusive em bloco, porque nós precisamos a partir dali também entender que com a menos você precisa fazer mais substituições. O Gustavo estava cansado, foi até o fim, o Ramiro já estava nas últimas, e isso muda um pouco o plano de estratégia. Olá, Silvinho, boa noite, Marcelo Rosenberg da TV Bandeirantes. Evidentemente que esses dois jogos estão muito longe, né, daqueles que você esperava, não só pelo rendimento, mas principalmente pelo resultado. E o futuro do Corinthians reserva compromissos
talvez tão ou mais complicados como o América Mineiro, fora de casa, o próprio Atlético em Goiânia e depois o Palmeiras. Como que você está sentindo? Você que chegou tão empolgado, tão animado, com um discurso tão otimista, como que você está sentindo, particularmente como uma cria da casa, esse momento do Corinthians? Um abraço. Vamos lá, o meu discurso é o mesmo. Eu não sou nem otimista e eu não sou nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho do líder, esse é o trabalho de quem comanda, de quem faz o gerenciamento, e eu entendo dessa forma. Os meus atletas já sabem, a competição é difícil, eles sabem muito bem disso, nós sabemos também, mas é muito equilibrada. A diferença de ganhar ou perder está em detalhes. Primeiro jogo nós também tivemos detalhes negativos, hoje uma expulsão, é verdade, ela só condicionou o segundo tempo, não o resultado. Um segundo tempo que poderia ser diferente depois da expulsão, isso aí compromete. Eu tenho que dizer que compromete. Mas o primeiro jogo nós também tivemos detalhes importantes. Tivemos situações para poder fazer o empate, não fizemos. São detalhes. Está tudo muito equilibrado e nós vamos buscar, como eu falei para você. Eu sou um realista esperançoso. Silvinho, boa noite. Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Na sua chegada na coletiva de apresentação, logo na primeira pergunta, você disse que domina o sistema defensivo com uma linha de 4 jogadores. E o Corinthians vinha atuando com 3 defensores, vinha atuando de uma forma diferente com o técnico anterior. Você acredita que 2 partidas e 2 derrotas desde a sua chegada já é o suficiente para você rever esse conceito e analisar a possibilidade de voltar a jogar no esquema, pelo menos defensivo, que o time vinha atuando anteriormente? Obrigado, boa noite. Boa noite. Primeiro, quando se fala a palavra domínio, é óbvio que são os clubes e é da forma com que eu trabalhei, como eu aprendi. O domínio não é nenhum tipo de soberba de dominar um sistema, não é isso. Até porque você pode dominar um sistema muito bem, mas quem efetua o sistema são os atletas. Vou rever qualquer situação que tiver que ser revista, tanto de atletas como de sistema. Também tenho bastante claro comigo, o sistema de linha de 3, ele não é nem mais ofensivo, nem mais defensivo. O sistema serve para equilibrar. Você pode ter uma linha de 3, que na verdade não é 3. Na verdade, quando você vai defender essa linha de 5. E pode ser muito defensiva. Ou às vezes ela pode ser até muito ofensiva. Você defende com 3 zagueiros e dos lados você tira laterais e coloca alas. Então você vai ter um time que é muito ofensivo com a linha de 3 zagueiros. Nós temos que buscar o equilíbrio do time. Nós sabemos já, e eu não vou entrar em outros trabalhos anteriores, porque é uma questão de ética, e eu falo anteriores, não só um anterior, nós temos que respeitar todos, e como todos buscavam aqui uma solução, nós vamos ter que buscar a solução também. O Corinthians já jogou em linha de 4, já jogou em linha de 3, não teve muito sucesso em ambas, ou seja, nós temos que buscar a solução, e que nem sempre está no tático. Volto a dizer, tática é muito boa, a tática é legal, a tática se estuda, mas tem técnica, tem estado de espírito, tem todo um gerenciamento, tem escolhas dos atletas, tem todo um link completo de um time. A tática não é a coisa mais importante de um time. Tá bom. Ouvimos bastante e assim, as perguntas foram bem feitas, né? Eu não sei se foram bem respondidas na opinião dos colegas, mas elas foram bem feitas. Tudo que ou boa parte daquilo que a gente debateu antes da entrevista, acabou se tornaram perguntas, né? Os assuntos que nós debatemos aqui no Linha de Passe antes dessa conversa com o Silvinho. Só para a gente encerrar, né, o assunto Fagner, que estava em conversa aqui, se a expulsão foi justa, não foi justa. Tinha ouvido o André, o Jean. Celso. Eu vou registrar que a Renata Ruel está assistindo Linha, né? E ela manda aqui uma mensagem dizendo que o primeiro cartão do Fagner é a entrada temerária para amarelo. O segundo é amarelo por impedir ataque promissor, não é ação temerária. Eu, particularmente, não gostaria de estar jogando futebol contra alguém que chega daquele jeito, naquela altura da minha perna, tanto que acaba até se machucando, né? Então, para mim, segundo amarelo, expulsão. E quanto à coletiva, quem vê o Silvinho falando, dá a impressão de que o Corinthians dava a maior pinta de que ia fazer alguma coisa nesse jogo antes da expulsão do Fagner. E quem viu o jogo sabe que isso não é verdade, né?
Então, Celso, mas eu vou te falar, eu achei boa a entrevista do Silvinho. Eu também gostei. Eu achei interessante as explicações que ele deu sobre as mudanças, sobre o fato de ter colocado o Gustavo mais para a direita, deixado o Luan, depois a explicação sobre a substituição. Então, eu acho o seguinte, isso não é pouco, isso é importante, isso é interessante. Eu sempre digo que a entrevista de técnico ela tem um valor muito grande. Acho que é bem diferente, inclusive, das entrevistas de jogadores, que muitas vezes a gente fica ouvindo e discutindo e repercutindo, porque o técnico toma decisões e são as suas ideias que vão para campo, não as suas ações dentro de campo, né? E eu acho que é legal você ouvir um técnico que mostra que as ideias dele faziam sentido, que o que ele estava fazendo tinha um sentido e tinha uma lógica. Depois, se não deu certo, como ele mesmo também bem disse, nem tudo é uma questão de tática, né? Muitas vezes uma ideia vai ser contraposta com a ideia do técnico adversário, e isso vai dificultar a sua vida, ou o cara não vai estar num bom dia técnica ou psicologicamente, isso vai atrapalhar uma ideia inicial que você tinha. Então tem muitos fatores que podem influenciar num mau desempenho dentro de campo. Mas eu achei que do ponto de vista tático, das escolhas dele, inclusive da possibilidade de mudanças em relação às escolhas dele, ele foi muito bem, além de ter tido um tom absolutamente sereno o tempo todo. Eu acho que na prática o que vale é isso aí, ó. Vou rever tudo que precisa ser revisto. Isso sim. Então, aí eu acho que é um sinal de sabedoria. Teoria, sabe? Umas teorias. A pergunta do Vessone, por exemplo, foi muito direta. Por que demorou tanto? E ele não fala por que demorou tanto. Apesar de não concordar com a avaliação dele sobre como seria o jogo caso o Fagner não fosse expulso, porque o jogo tinha um andamento X, né, e teria que ser modificado de maneira muito assim, grande para você poder ter uma outra dinâmica, e nada dizia que seria, e ele não tem como saber que seria, que isso foi tão prejudicial assim, e só deu ao Atlético Goianiense a capacidade de mostrar como ele tem capacidade de controlar o jogo a partir da posse de bola, coisa que ele não fazia, ele fez sem a bola no começo, e a partir do momento que teve um jogador a mais, ele controlou o jogo muito a partir da posse de bola, o que mostra uma equipe bem treinada. Eu só discordo se vir uma outra coisa que ele diz. Quando a gente fala em time equilibrado, eu entendo o que ele fala, e ele tem razão sobre a maneira como o time pode ser equilibrado, mas quando um time joga com uma linha de 5, como ele disse, e se transforma num 3-4-3 quando tem a bola, ele pode ser um ferrolho sem a bola e pode ser com a bola um time extremamente agressivo. E trabalhar nos dois extremos com muita competência no futebol, sem que eles desapareçam no meio do jogo, é também um sinal de equilíbrio. O 50 não é o equilíbrio no futebol. O 100 e o 100 pode ser o equilíbrio também. É só para encerrar o assunto então, para a gente partir para o Fluminense, ouvindo um pouco do que disse o Roger Machado depois da bela vitória 2-0 para cima do Red Bull Bragantino. A Renata também aqui em contato comigo, ela até coloca fotos, né, imagens frisadas de como o Corinthians estava mal posicionado para justificar que seria sim um ataque promissor parado com uma falta do Fagner. E tem um volante, um ex-volante conhecido nosso, que vestiu muitas vezes a camisa do Corinthians, se tornou um belo de um comentarista de televisão. Ele disse: isso não foi falta coisa nenhuma, passou longe de ser falta, não foi nada, né? E esse Eu mando um abraço para o Zé Elias. Obrigado, Zé. Finalmente concordamos, Zé. Não, mas eu não estou dizendo nomes aqui, tá? Esse volante aqui nunca fez uma falta na vida. Ganhou a vida fazendo faltas assim, né? Ser falta, porque... O Zé Elias vai dizer que alguma coisa não é falta não significa absolutamente nada. Eles achavam que ele ia dizer que foi falta. Esse volante colocou aqui: eu sabia bater. Tá? Colocou numa conversa aqui. Roger Machado falou... 2-0, o Fluminense fez um segundo tempo daqueles, depois de um primeiro tempo morno no Maracanã, embalou no segundo tempo, teve gol de Fred, teve Roger Machado falando depois da vitória. Foi uma partida consistente, segura, acima de tudo, né, de muita paciência, né, porque nós enfrentamos um grande adversário que tenta construir o seu jogo a partir do seu campo e naturalmente, por estar jogando em casa, nós teríamos que subir um pouco a marcação e pressionar dentro do campo e não poderíamos, de forma alguma, oferecer a transição e os espaços nesse momento que pressionávamos dentro do campo.
né? Foi um 0-0 num primeiro tempo, em que nós tivemos muito volume, foram oportunidades criadas, mas não concretizamos o nosso gol, né? Na segunda etapa, a gente conseguiu achar nossas principais virtudes, né? E na figura do Fred, centroavante, o gol que nos deu a possibilidade de o adversário se abrir um pouco mais e, por consequência, conseguir o segundo. O Fred tem sido importante, assim como o Abel, mas especialmente o Fred, né? O ano que nós trabalhamos juntos no Atlético Mineiro foi um ano que também o Fred fez muitos gols, fez uma temporada de muitos gols, sobretudo porque as equipes que eu procuro trabalhar, eu tenho como referência sempre o jogador que joga à frente, que é o artilheiro da equipe, né? Todas as movimentações de posicionamento e jogadas eu vou trabalhar para que ele seja o comandante da área e a principal válvula para que a gente consiga balançar as redes, porque é os jogadores que têm mais virtudes para isso, né? E eu fico feliz do ano que ele está fazendo, conseguindo estar bem na maioria dos jogos, entrando inteiro, dando o seu melhor, e quando já está mais desgastado, dando a vaga para outro colega poder terminar o serviço, digamos assim. É um ano importante para a gente, para ele, e nós estamos construindo uma temporada boa. É incrível, né? Olha aí, ó, a artilharia da Copa do Brasil, da história da Copa do Brasil. Fred está a um gol de Romário, 36-35. E todos esses que estão aí na tela já pararam de jogar, né? Só o Fred em atividade, um gol atrás do Romário. Ele marca o primeiro gol e foram 11 gols já na temporada em 14 jogos. André, é incrível a liderança moral, né, por tudo que significa o Fred para o futebol brasileiro, para o Fluminense, na história do Fluminense, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, e a liderança técnica que ele ainda representa para esses garotos que vão surgindo, para essa mistura, e o Roger vai achando uma mistura bastante interessante. É impressionante como o Fluminense vai bem, até acima das expectativas de muitos. Muito, mas muito interessante mesmo. Em relação ao Fred, é a expressão de um jogador em absoluto conforto em relação a onde ele está, quem está ao redor dele, o que se pede da figura dele dentro do campo, com a capacidade técnica e a experiência que ele tem, o que se pede da presença dele fora do campo, num time que tem, num grupo, né, que tem muitos jogadores jovens e continuará tendo, porque essa tem sido uma característica do Fluminense já há bastante tempo. E o Fred, até agora, decisivo em jogos de maior importância, presente, envolvido, comprometido, apesar da idade. E aí que eu quero emendar um outro comentário sobre o que você falou, Paulo, a respeito do comportamento e essa mistura, acho que foi essa palavra que você usou, que o Roger tem conseguido. O Fluminense tem dois jogadores de 30 e muitos, o Nenê e o Fred. E o Fluminense joga no ataque curto, com tabelas, ora Nenê, ora Fred, teve gol do Nenê em Copa Libertadores contra o River Plate. Gols do Fred, nós temos falado sobre ele aqui. Mas não só isso, porque isso talvez até fosse o esperado. São dois jogadores do ponto de vista ofensivo, de qualidades fartas e conhecidas. Então, o fato de jogar curto, né, é uma questão de presença dos jogadores em campo, o sistema utilizado pelo Roger, o que ele treina em relação aos movimentos que os jogadores já incorporaram. Mas o Fluminense marca também, e bem, às vezes até à frente, com esses dois jogadores. E isso é o mais impressionante. Isso, para mim, é um mérito e uma surpresa. Porque isso permite que o time do Fluminense recupere a bola em posições importantes no campo de ataque, e aí facilita com esses jogadores que se aproximam. O Fred orienta os seus companheiros de uma maneira muito interessante também, por causa da leitura de jogo que ele sempre teve. Ele sempre foi um mestre dos espaços, tanto para ele quanto para os outros. Mas o que o Fluminense tem feito sem a bola, com o recuo do Nenê para uma linha de marcação em que não se pede a ele que vá para o combate duro, mas ele ocupa espaços, ele ajuda e ele está sempre pronto a receber essa bola, que tem chegado bastante porque a marcação tem sido bem feita. Para mim, esse é o maior mérito do Roger até agora. Eu concordo com o André, plenamente. Porque você olha o time com o Nenê e Fred, você fala, esse time vai ter dificuldade de marcar à frente, e se ele recuar muito para marcar atrás, ele não vai ter contra-ataque. O Fluminense faz as duas coisas, ele consegue marcar à frente, ele tem contra-ataque. Eu acho que o trabalho dos volantes, do Iago e do Martinelli, tem sido muito bom, mas muito bom. Outra coisa, o Fluminense tem o Egídio na lateral esquerda, conhecido em toda a carreira
por até apoiar com alguma qualidade, mas com dificuldade de marcação. E você não vê o Egídio exposto em nenhum momento. O Gabriel Teixeira ali faz um trabalho muito interessante de cobertura daquele lado, o Caio Paulista do outro lado. E a gente falava sobre o Corinthians agora há pouco, sobre a harmonia coletiva que não existe. No Fluminense ela é imensa. Porque você olha esse time do Fluminense, você olha os jogadores e você fala, ele não pode render muito mais do que isso. E o Fluminense terminou em primeiro num grupo de Libertadores, pegou talvez o confronto mais difícil que um dos 12 gigantes do futebol brasileiro, 13 se a gente for colocar o Atlético Paranaense, também enfrentou nessa primeira fase, porque é uma equipe que sabe trocar bem a bola, que tem bons jogadores tecnicamente, e hoje, por exemplo, finalizou 6 vezes em gol contra uma do Bragantino. Foram 13 tentativas contra 4. Teve 6 escanteios a mais que a equipe de Bragança. Foi um jogo que os números mesmo mostram uma superioridade claríssima, indiscutível, de um time que pouco foi ameaçado. Com esses jogadores, que o André chamou a atenção, que poderiam juntos, talvez um só não, desequilibrar o sistema de jogo. E aí a gente tem que elogiar o treinador, além dos atletas, porque as coisas estão funcionando da melhor maneira possível. O Fluminense funciona como um organismo, né? Coisa que não só o Corinthians, a gente está falando do Corinthians, mas vários times no futebol brasileiro não funcionam como times. O Fluminense funciona como um organismo. E hoje foi um jogo que o Fluminense tornou fácil. O jogo começa até melhor para o Bragantino. E aí o Fluminense vai se reequilibrando, acaba com essa supremacia que o Birner falou, dos 4 chutes do Bragantino, 2 dessas finalizações são no final do jogo, ou seja, o jogo já estava ganho. E sobre o Fred, é legal ver isso a essa altura da vida dele, né? Ele que foi chamado de Cone na Copa de 2014, vem de uma partida contra o River Plate, em que na verdade ele deu as assistências, ele foi um falso 10, e mesmo no gol de hoje, é um gol que ele ajuda a construir. Ele começa a construção desse gol. Então é um Fred totalmente fora dos parâmetros em que a gente imaginaria de utilidade do Fred a essa altura da vida e da carreira. Pena que muito difícil contar com ele por 90 minutos. Mais uma vez hoje isso não foi possível, né? O Hernandes entra no lugar dele, o Abel Hernandes. Mas é fascinante ver isso, até do ponto de vista de história de vida do jogador mesmo, né? O Fred, não vou dizer que se reinventa, mas ele está num momento de um complemento muito interessante dessa carreira dele, porque gols, como a gente viu aí pela lista dos maiores artilheiros da Copa do Brasil, e se fosse do brasileiro seria a mesma coisa, e se fosse da história do Fluminense ele seria o segundo. Gols na vida dele nunca faltaram. O Atlético foi a Belém do Pará e conseguiu um ótimo resultado. O Atlético Galo está muito perto já de avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Sobrou no primeiro tempo, fez 2-0, conseguiu, digamos assim, administrar o segundo tempo, né? Sofreu bastante com a temperatura, com o excesso de jogos, apesar de o Cuca ter colocado um time meio misto hoje em ação. E mais uma vez essas duas figuras brilharam. Participações em gols já são 13 do Hulk e 9 do Nátio Fernandes. Depois Savarino e Vargas com 3 participações cada. Hoje contra o Remo, Hulk, uma assistência, Nátio, 1 gol e 1 assistência. Incrível o impacto desses dois, né? Eu não sei se dá para dizer um acima do outro, Geode, mas é incrível o impacto desses dois depois da chegada ao Atlético, como o time subiu o patamar, subiu o degrau depois dessas duas chegadas. Sem dúvida, e acho que era essa a expectativa, né? De todas as contratações feitas, são os dois de quem mais se esperava, e são grandes contratações, não só pela qualidade que eles têm, pelo que estão fazendo desde que chegaram, mas porque talvez eles tenham a qualidade, entre aspas, mais importante que um jogador decisivo pode ter no futebol brasileiro, que é não ser convocado para suas seleções. Não estar na seleção é um grande negócio. Não ser convocado para a seleção para o clube é um grande negócio. Hoje o Atlético não tinha 4 jogadores importantíssimos porque estavam convocados para as suas seleções, né? Inclusive seleção olímpica, amistoso de seleção olímpica. Não tinha também o Keno, e mesmo sem 5 jogadores, o Atlético, acho que em momento algum, viu o resultado em risco. Não dá para falar ainda em classificação. Foi com o Sacha e o Johan pelos lados dessa vez, né?
Exatamente, e também a mudança nos laterais, que são importantes, sobretudo o Arana vem jogando muito bem, faz falta, né? Então, sem esses jogadores, o Atlético teve tranquilidade, no primeiro tempo foi muito superior, não viu o resultado em risco em nenhum momento. É verdade que no segundo tempo sofreu bem mais, foi atacado, mas até por não ter sofrido nem sequer o primeiro gol e perdeu chances, inclusive, depois, né, mais para a metade final do segundo tempo de ampliar esse placar. Foi um jogo muito tranquilo e uma classificação que deve ser tão tranquila quanto. Importante, né, mostrar essa força também, claro, é contra o Remo e o Atlético vai enfrentar adversários muito mais complicados na temporada, seja no Brasileiro, seja na Libertadores, mas de qualquer forma é importante você, mesmo com tantos desfalques, mostrar a força e a tranquilidade que o Atlético mostrou hoje, muito por conta dos dois nomes que você citou, Paulo. E com esse resultado, por exemplo, pode, se quiser, usar um time misto no jogo de volta, até poupar atletas, né? Dificilmente perde a vaga, e administrar fisicamente o elenco é uma coisa essencial na temporada. Sempre que um treinador tiver chances de poupar alguém, ele deve fazer isso. E o Atlético, como o Jean disse, além de não ter jogadores convocados, ele com esse resultado praticamente ganha, não essa semana, mas a semana que vem inteira livre, quando no final de semana antes, quer dizer, depois desse jogo, né, ele vai enfrentar o São Paulo, que é um time que, ao contrário, por exemplo, perdeu na Copa do Brasil ontem e vai ter que jogar com o seu time, anteontem, né? Já estamos na quinta-feira, vai ter que jogar provavelmente com o seu time titular no meio de semana e vai chegar desgastado. Quer dizer, isso pode, por exemplo, determinar um resultado contra um dos principais adversários no Campeonato Brasileiro, que é o torneio de regularidade. Celso. Se o Hulk tá voando, o Nacho tá flanando, né? Planando, que é uma coisa impressionante. Esse cara dita o ritmo, faz gol, dá assistência, chegou fazendo isso, continua fazendo isso. Então é um jogador em estado de graça num time muito, muito propenso a grandes coisas nesse ano. Não vamos esquecer que vem aí o Boca, né? Então todo refresco, embora as coisas só aconteçam ali para meados de julho, mas todo refresco até lá é sempre bem-vindo. Desse trabalho do Cuca que começou tão sob suspeita, inclusive do ponto de vista da relação com o Hulk, eu acho que isso ajudou muito, né? Depois que eles acertaram os ponteiros, nada como um jogador pedir um espaço e depois fazer jus a isso. Aí acabam as queixas, né? O cara pediu uma brecha, o Cuca deu, e ele de lá para cá mostrou, jogando até mais como centroavante. E hoje acho que foi uma questão de poupança, né? O primeiro tempo do Atlético foi tão bom, mas tão bom que ele pôde se dar o luxo de tomar, eu não digo um sufoco, mas um sofrimento calculado, do qual ele até poderia ter saído com sorte com mais um gol. É o Cuca calando a boca do Geode que queria a demissão dele, né? Com 8 jogos. Tô brincando, Jean, o impaciente. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela audiência, tá? Nós teremos mais 2 edições do Linha de Passe amanhã, com Copa do Brasil, e na sexta-feira, depois da Seleção Brasileira. Então tem quinta, tem sexta, né? Até uma edição diferente, agora diferente. Quase nunca temos as edições das sextas-feiras. Tivemos nesse período final do Campeonato Paulista, né, com jogos às sextas também. Mas teremos na sexta-feira após a Seleção Brasileira nas eliminatórias. Você que é o diretor, Paulo, essa edição na sexta, depois da seleção, ela tem 90 minutos também? Ou nós teremos apenas 1 hora para versar sobre o jogo do Brasil e tal? Uma boa pergunta, E não sou o diretor e não estarei no programa, tá? Ou seja, ele não tá nem aí se vai durar 1 hora ou 1 hora e meia. É impressionante, né? A falta de comprometimento com o coletivo, né? Agora eu me surpreendo. Isso me faz crer que ainda não foi tomada uma decisão final. Porque senão o Paulo já saberia. Vamos aguardar. De forma alguma. A Bodibas deve saber, daqui a pouco ele diz. Chegou a informação. Pintou. Quem manda de verdade tá aqui. 90? Teremos 60 minutos. 60 minutos. 60 para a seleção? 60 para a seleção. Acho que tá legal, né? É frustrante. É frustrante? Quer um pouco mais, André? Você faz uma live depois, André. Acabando Linha de Passe, uma live no Instagram de André que já está marcado para o Fã de Esportes. Você sabe que isso não é permitido. É sim. A política da casa vamos com calma. Você sabe que isso não é permitido. Muito bom. Você tem essa regalia, você é tipo o nosso Messi.
É lógico. Eu cumpro as regras. Então, vamos ao intervalo. Nós continuaremos durante o intervalo falando sobre o tema e a gente volta daqui a pouco com os palpites, inclusive, para esse jogo da sexta-feira da Seleção Brasileira, tá bom? Linha de passe. Oferecimento... Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Bel Energy, a sua melhor energia. Como você acha que vão ser os carros no futuro? Vão ter faróis, tipo dentes de leão. Dentes de leão? Sim. Eles vão voar? Não viaja, mas eles vão ter painel 3D que avisa tudo o que está acontecendo o tempo todo. Você acha que consegue desenhar esse carro? Eu não sei desenhar muito bem, mas pode ser algo mais ou menos assim. Você sabia que a geração de energia solar está hoje entre os melhores investimentos que podemos fazer? Com os juros atuais e a possibilidade de economizar até 95% da sua conta de energia, instalar um sistema de geração em casa se tornou um ótimo negócio. Mas os equipamentos instalados têm que ser da mais alta qualidade. Eu coloquei na minha casa Bel Energy, que fabrica e distribui no Brasil as melhores marcas do mundo. Bel Energy, a sua melhor energia. O ilimitado da Oi quer mudar a sua relação com o celular. Aí você pergunta, é mesmo internet à vontade? É pra tudo? Vamos fazer um teste? Games! Música! Filmes! Nada acaba com o ilimitado da Oi. Por R$ 99,90 é tudo ilimitado, é tudo mais simples. É só na Oi. Oi. Você, seu pai. Você, seu pai. Pai, você quer? Você, seu pai. Você, seu pai. Vamos ser mais conscientes com a alimentação. O que você faz inspira, une, aproxima. O que você faz importa. Tem campeão do mundo na área do Resenha. Branco fez a lateral do nosso time usando de experiência e boas histórias. Eu tô procurando o Paluca na foto do pênalti que eu bati vocês enquanto vocês me veem. A tradicional bomba foi usada na hora certa. Problema de quem ficar na barreira. Foi um chute muito forte e ele tava atrás da placa. Foi direto pro hospital. Resenha com Branco, nesta sexta, 10h25 da noite, na ESPN Brasil. Ford Mustang Mach-1. O próximo capítulo das pistas. Me arrisco a dizer que a conversa do intervalo foi além da duração do programa da sexta-feira e foi mais interessante. Olha lá, só deu Brasil aí, ó. Só deu Brasil, nenhum gol pro Equador, tá? Nos palpites. Paulo 2-0, Jean copiando, Birner 3-0, Celso 3-0, André 2-0, placares parecidos e o linha de passe com 1 hora de duração confirmado para esta sexta. Arboleda printou. Às 23h25. É mesmo, é? Depois de ir à festa, acho que pintou. Será que ele é o cara do print lá na delegação? Eu estou pensando em acionar grupos internos para tentar mudar o período de duração do linha de passe na sexta-feira. Vamos ver se eu serei bem sucedido. Eu não tenho a menor dúvida que será. Mas muita. Amanhã é feriado, não sei se vai dar para articular. Não, mas não existe feriado em televisão. Todos No trabalham. pior dos casos, fica a ideia da sua live, André. Começando meia-noite e meia. Prestigiarei, se assim acontecer. Eu também. Saio do linha para assistir. Meu Instagram é privado. Eu nem tenho conta no Instagram. Vamos ao intervalo, nós já voltamos para o encerramento do programa.